Quinta-feira, dia 30 de março de 2017, no ar o Jornal do Sul de Minas, ao vivo nesta quinta-feira pela manhã. À tarde tem a reapresentação, 15 horas e após a meia-noite. Para nós é sempre um motivo de grande satisfação termos a sua audiência, suas participações pelo telefone 3721-6955. Na rede social, o endereço é o facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página e participe. Então, hoje a nossa entrevistada é a doutora Lívia Vitale, quem eu cumprimento aqui. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Fábio. Bem-vinda novamente. Obrigada pelo convite. Eu que sou grato aí pela sua presença. Valeu. Vamos falar um pouco a respeito dessa época do ano, né, onde as gripes começam a aparecer, os narizes começam a escorrer e tudo mais vem junto, né, dores no corpo, enfim, aquela coisa toda. Eu conto hoje também com a colaboração do jornalista Jonathan Rosa. Tudo bem, Jonathan? Tudo bem, Zambrano? Bom dia a todos os telespectadores do Jornal do Sul de Minas. É sempre um prazer muito grande estar aqui, principalmente falar sobre um tema tão importante, saúde. E Poços de Caldas, que a gente tem aí essa diferença climática ao longo do dia, são 4 estações num dia, né? Começa frio, no meio da tarde já tira a blusa, no final da tarde já coloca a blusa de novo. E liga o aquecedor, né? Porque... e liga o aquecedor. Essa diferença de temperatura gera um choque térmico no corpo aqui que causa diversos problemas. Isso pode, inclusive, afetar o nosso sistema de defesa, né? A nossa imunidade. Então, é uma situação que a gente tem que ficar mais atenta mesmo com os cuidados. Mas quem é daqui já não tem essa imunidade ligada o tempo todo, desde criança? Porque eu vejo as crianças, por exemplo, meus filhos, eu falo dos meus filhos, eu vejo eles andando descalço no piso frio no inverno. Mas, assim... E eu vejo assim, eu não conseguiria hoje. De uma certa forma, eles estão certos. Porque, assim, o que acontece? Se a gente coloca a criança numa bolha, né? Que, assim, a criança não pode andar no chão descalça, a criança não pode ter contato com animais, a criança não pode ter contato com a terra, ela nunca vai desenvolver o seu sistema imunológico. Vai ser aquela criança que assim, você não consegue manter, né, a vida inteira numa bolha. Aquela criança que vai para a escola vai começar a ficar doente, vai começar a ter um monte de infecção. Então, assim, as crianças, acho que dentro de uma sabedoria própria da infância, elas mesmas se viram, né? E elas mesmo já procuram esse caminho de contato aí com os meios. Essa descoberta, né? Essa descoberta do mundo. E isso é fundamental. Claro que a gente tem que ter os cuidados, quanto mais nova a criança, menos o sistema imunológico, o sistema de defesa está formado. Então, crianças muito pequenas, claro, até a gente brinca, né, que o primeiro filho cai a chupeta no chão, você ferve. Lava, o segundo, você lava com água e sabão. E o terceiro, você passa a chupeta na roupa. Não vê que caiu. Então, isso é uma brincadeira que a gente faz, mas que tem um fundo de verdade. E quem não tem o terceiro, edita pro segundo. Isso aí. É verdade. Então, assim, quanto menor a criança, claro, mais medidas de higiene e cuidados você tem que ter, porque o sistema imunológico desses bebês pequenos não está formado, né? Então, são os extremos de idade que a gente tem que ficar mais atento a essas medidas de higiene, que seriam os recém-nascidos, os bebês, né, os lactentes, e depois as pessoas acima de 60, 65 anos, que aí também com o passar do tempo, né, o sistema imunológico também vai ficando, a gente fala de imunossenescência, ele vai ficando vai ficando velho, né, assim como o restante do organismo vai ficando mais gasto, vamos dizer assim. Então os cuidados também para os idosos têm que ser intensificados. O idoso é quase uma criança. Sim. Acho que em diversos aspectos, né? O idoso perde a resposta do organismo em relação a essas defesas? Perde. Com o passar do tempo, ele vai perdendo, assim como ele perde massa muscular, ele vai perdendo altura, né? E o sistema imunológico ele também vai envelhecendo junto com a pessoa. Tudo encolhe. Tudo. E aí ele vai sendo mais suscetível, né, a doenças de que quando as pessoas na idade adulta seriam mais resistentes, os idosos e essas crianças menores seriam o grupo mais suscetível. Lívia, deixa eu te fazer uma pergunta, doutora, porque a senhora tocou num assunto aqui que eu achei interessantíssimo, porque eu vejo isso acontecer, já vi acontecer, já passei por isso. Criança em época de pré-escola, né? Criancinha da gente, acabou de nascer, nosso bebê com um ano, alguns meses, ou um pouco mais de um ano, apareceu a necessidade, pintou a necessidade de deixar numa creche. 4 meses, acabou 4 meses, desmamou, vai para creche. Vai para creche. Tá bom, aí a gente vai, entrega o bebê na creche. Não, aí tenta puxar de volta, aí entrega. Aí a criança vai ter contato com outras crianças. E aí vão aparecer essas questões, né? Que nem a senhora já disse. Muito frequente. Fechou. Então, a criança vai pegar uma gripezinha, vai pegar um vírusinho, alguma coisa. O que a gente espera para ver a manifestação nisso? Ou não espera, leva imediatamente para o médico? Eu acho que isso é uma boa pergunta, porque a gente
Principalmente os pais de primeira viagem. E é muito engraçado, porque o bebê, ele, às vezes, nunca teve nada em casa, né? Vai pra escola, mas começa é a pra ter. isso. É pra isso mesmo. Porque vocês imaginam, por mais cuidado que as escolinhas, que as creches tenham, a criança, uma põe a mão na boca da Lógico, outra. é pra isso. É brinquedo que não dá tempo de lavar, e aí eles compartilham o brinquedo, dali a pouco tá um colocando chupeta na boca do outro. Isso acontece, né? Claro. E aí esses vírus e essas bactérias, elas vão circulando entre as crianças. Então é muito comum, a criança chegou na escolinha, ela vai ficando doente. Aí ela sai de uma infecção. Eu brinco que todos têm que... o vírus, ciclo, né? Eles têm que circular em todos. Aí acabou de circular em todos, aparece um outro vírus. Aí circula em todos de novo. Então, é uma situação, às vezes, dramática para a mãe, porque a mãe tem que sair para trabalhar, né? Quando a criança está com febre, a escola manda de volta. E é uma coisa muito comum, gente, que chega de gente no consultório com essas febres, com essas infecções de repetição. Então, assim, por quê? Porque essas crianças não estão com o sistema imunológico totalmente formado. Então, vão mesmo ter, né? Então, a gente orienta a intensificar as medidas, né? E assim, criança, a gente aguarda um pouquinho, porque às vezes esses quadros virais, não da influenza, que o quadro da gripe ele é um pouco mais exuberante, né? Mas esses vírus essenciais respiratórios, esses vírus mais rinovírus... Mais simples, né? Mais simples. Os sintomas, eles se resolvem espontaneamente em alguns dias, né? Então, é aquela criança que vai ter coriza, às vezes vai ter uma febrezinha, mas uma febrezinha baixa, a criança continua comendo, tá ativa, tá brincando. A mãe, gente, quando põe o olho no filho, ela sabe se o filho tá bem ou não. Agora, aquela criança que já tá prostrada, tá gemente, recusando alimentação, né? Aí essa tem que levar pro médico. Essa tem que levar pro médico. Essa tem que Primeira febrinha, aguarda. Aguarda. Dá um banho. Isso, um banho morno, não pode ser banho frio, um banho com uma temperatura mais morninha, essa febre vai baixar, você pode dar o antitérmico que você está acostumado a dar, né? E aí aguardar. Agora, se você vê que a criança prostrou, a criança está recusando a alimentação, não quer brincar, criança que não brinca, gente, tem alguma coisa errada. Né? Aí sim, aí tá na hora de levar para. Mas eu acho engraçado, porque o poder desse vírus que passa para a criança, toda vez que meu filho fica resfriado, eu fico junto. É impressionante. Sim, tem que ficar de olho, mas é uma força que me destrói. Eu fico, mas ele tá brincando, sabe? É um vírus, é uma dor tão forte. A criança é mais resistente, né? Nossa, eles são. Recupera mais rápido, e eles né? recuperam muito mais rápido, muito mais rápido. Se a gente tem um quadro Tá me chamando de velho, né? Olha, eu vou dizer que eu sou um pouco mais que você, mas você já tá caminhando. Não, eu tô brincando, mas é verdade. Mas, por exemplo, um quadro gripal que num adulto demora uma semana para a pessoa voltar às suas atividades habituais, na criança, não na criança muito jovem, tá? Na criança aí, escolar, criança de seus 5 anos, vamos dizer que geralmente, né, na maioria dos casos, a evolução é mais rápida. Você pega uma catapora, gente, uma varicela no adolescente e no adulto, acaba com a Quase pessoa. mata. Dá aquelas lesões no corpo inteiro, em mucosa. E aí, você pega uma criança menor, claro, incomoda, dá febre, a mãe não vai poder trabalhar do mesmo jeito, mas a criança, ela se recupera mais rápido. Impressionante. Então, tem algumas doenças que a gente chama de doenças próprias da infância, que a maioria das crianças, antigamente, né? Hoje a gente tem vacina para a maioria delas, graças a Deus. Evita muita febre, muito antibiótico, evita muito, né, muito desgaste. Mas essas doenças costumam ter uma evolução melhor nas crianças do que nos adultos. Doutora, vírus ainda pega pelo contágio, aperto de mão, espirro, Sim. toque ou já vem por download? Acho que por tudo, viu? Eles estão ficando tão espertos, né? Porque a gente passa está perdendo de tudo quanto é jeito essa agora. batalha. Por exemplo, o vírus da gripe, né? Que agora, com as temperaturas mais amenas, você viu que já deu uma esfriada. Vocês chegaram falando, né? Que já tinha dado uma esfriadinha. É verdade. Já deu uma esfriadinha. O que aconteceu? O ano passado, o vírus da gripe chegou mais cedo. Era verão e aquele povo, assim, vamos dizer, eles estavam transtornados porque não tinha vacina para todo mundo, Verdade. né? E a vacina ia demorar para chegar na rede pública e os casos aparecendo. Mas por que aconteceu isso? Porque você não teve a febre amarela, eles revezaram. Eles revezaram, Porque nos outros anos, o que aconteceu? Em 2009, o H1N1 entrou no Brasil, Muito a gente forte, não tinha né? vacina. Eu lembro que a vigilância epidemiológica do município me convidou para poder tomar, né, junto com eles, as ações para enfrentamento do vírus. A gente não sabia o que estava lidando, porque até então achava-se que o vírus H1N1 ele tinha a mesma virulência do vírus da gripe aviária, né? Eu lembro que a gente ia visitar os pacientes com suspeita à noite, escondido, meio que escondido, assim, para não despertar pânico na população.
E aí a gente se paramentava inteirinho, era com capote, luva, máscara, gorro, óculos, porque quando é o vírus aviário era isso que a gente tinha que fazer, né? E não tinha vacina. Aí eu sei que com as medidas, com orientação, em 2009 foi tranquilo. Aí quando foi 2010, a vacina chegou todo ano, o H1N1 ele faz parte da composição tanto da rede privada quanto da rede pública. E aí o número de casos foram diminuindo, sempre assim, a gente vê as pessoas doentes, alguns casos de óbito, mas assim, a vacina meio que controlou o negócio. Aí o que as pessoas fizeram? Não se vacinaram adequadamente. As taxas, as coberturas vacinais, elas foram caindo ano a ano. E aí chegou no ano passado, esse vírus ele atingiu uma grande parte da população que não estava imunizada. Porque você leva um pouquinho de imunidade de um ano para o outro, né? E aí não tinha vacina para todo mundo e foi aquele caos, né? Então, esse ano, o que acontece? A gente não... Está começando a aparecer, né, alguns casos, mas não na proporção do ano passado. Mas é importante as pessoas manterem a sua imunização, a sua vacinação em dia, para não acontecer igual aconteceu no ano passado. Verdade. Né? Agora, 2015 foi muito forte também, né? O H1N1 foi, ele já veio, né? Ele veio num crescente. Foi forte. Ele veio num crescente. Eu peguei, né? Minha esposa pegou na época. Foi... Caramba. Foi aquele dia que eu até tive que ir à noite no hospital. 2015, né? Não foi ano passado, eu acho que foi ano retrasado. Ano retrasado, é verdade. E aí, esse ano, o que o governo está fazendo? Eu achei, assim, uma ação muito, muito boa. Ele está antecipando essa vacinação. Então, a vacinação começa a partir do dia 10 de abril, na rede pública, e ele aumentou a população com a cobertura. Então, os professores esse ano vão entrar, olha que bacana. Muito bom, porque, muito gente, bom. eles que têm contato ali direto com as um ambiente crianças. fechado. Um ambiente fechado, com as crianças doentes. Então, assim, eu achei muito boa essa inclusão. E se eles não forem inclusos dentro disso, eles podem acabar se tornando vetor para as crianças, né? Eles vão ser transmissores, né? Porque o vírus da gripe, ele começa a ser transmitido 72 horas antes dos sintomas. A pessoa não sabe que está com gripe e já está transmitindo. Mas, né? É uma cobertura que já tinha que ter sido colocada antes, porque um professor com o salário que ganha pouco, às vezes dá aula em 4, 5 escolas. Né? 2 aulinhas aqui, 3 aulinhas ali. De crianças, ou né? seja, numa sala de 40, 30, 20 alunos, nossa. Verdade. Então, esse ano nós vamos ter essa novidade, né? Os professores eles vão estar incluídos, então, nas campanhas, tanto os professores da rede privada quanto da rede pública, e mais os grupos dos outros anos, né? Que são crianças até 5 anos, idosos acima de 60 anos. Aí, ao contrário da febre amarela, né? Porque febre amarela, pessoas que tinham problema de imunidade não poderiam se vacinar. Quem tem problema de imunidade tem que se vacinar com gripe, ao contrário, porque a vacina ela é diferente, ela é feita de vírus morto, então a vacina não dá gripe. Né? Ainda quem tem alergia a ovo não pode tomar. Não pode tomar. Por quê? O processo de fabricação da vacina é parecido com o da febre amarela. Essa vacina ela é feita em ovos embrionados de galinha. Então, quem tem alergia à proteína do ovo não pode receber nem a vacina da febre amarela, nem a vacina da gripe. Show de bola. Legal. É tempo da gente fazer um breve intervalo, é rápido, voltaremos em instantes com o Jornal do Sul de Minas aqui na TV Poços. Agora, de manhã, 15 graus e essa imagem belíssima do alto da Serra de São Domingos, na nossa cidade que não para de crescer, crescendo cada vez mais, sempre com ordenação, né, crescendo direitinho para não ter problema. E a gente vê aí Poços de Caldas cada dia mais bonita. Vamos ao intervalo, voltaremos já já. Quer viajar com muito mais conforto nas suas férias? A CVC está com grupos exclusivos com saídas de Poços de Caldas. São cruzeiros com sistema tudo incluído. Destinos pelo Brasil, América do Sul, Estados Unidos e Caribe. Tudo em até 12 vezes sem juros. Viajar para dentro e fora do Brasil saindo de Poços de Caldas é só com a CVC. CVC, sempre com você. Meu dente era torto, podia comer nada, doía. Era complicado, né? Sair pra uma festa, ficar vergonha de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meu dente já tudo pronto. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso.
Móveis usados Champanhar. Mesas, cadeiras, armários de cozinha, geladeiras, fogões, camas, estofados, videogames, televisões e computadores. Tudo para a sua casa ou escritório. Compra, venda e troca. Ainda entregamos em domicílio. Venha fazer seu orçamento. Móveis usados Champanhar. Avenida Champanhar, 1468. 3712-6693. Na Mega Liquida Seller, seu dinheiro vale muito mais. Tudo para renovar sua casa e pagar bem pouquinho. Toalha de banho Santista de R$17,99 por R$12,99. Travesseiros Santista a partir de R$15,99. Capas de almofada Santista de R$24,99 por R$15,99. E mais descontos incríveis de até 70% no departamento de moda. Vá até sua Seller mais próxima e aproveite. Mas corre, porque vai acabar. Rua 6 Figueiredo, 896, Centro. A Óticas Lúcia está completando 10 anos de atividade. Aqui você encontra atendimento especial, equipe capacitada e tenha certeza de comprar produtos de qualidade. A Ótica Lúcia tem laboratório próprio, mix com as melhores marcas e o conhecimento da Lúcia. Técnica em ótica e profissional do segmento há 42 anos. Venha conferir na Rua Prefeito Chagas, 270, 3715-7798. Traga seu veículo na JA Centro Automotivo. Aqui a manutenção é mais barata. Faça as revisões periódicas com peças originais e preço justo. Mecânica em geral, injeção eletrônica, balanceamento, amortecedores e muito mais. Tudo que seu carro precisa para você rodar tranquilo. E na JA Centro Automotivo, você paga em até 10 vezes no cartão de crédito. Faça-nos uma visita e comprove. Avenida João Pinheiro, 1081, ao lado do restaurante Olívia. 3715-9550. De volta com o Jornal do Sul de Minas, neste segundo bloco, hoje entrevistando a doutora Lívia Vitali, infectologista. Estamos falando aí desse momento que estamos nos aproximando do frio mais intenso e com ele a quantidade de vírus que estão aí. E aumentou? Então, o que acontece? Tem por novos exemplo, vírus, tipo assim? Novas mutações, sei lá? Existem, Tanto que a vacina da gripe, ela é feita anualmente. Porque o que acontece? Existem regiões sentinela no mundo todo, onde são coletadas amostras de pessoas que apresentam um quadro de gripe. E aí é feito anualmente a composição dessa vacina. Então, por exemplo, a composição da vacina deste ano é H1N1, né? Todo ano ela está entrando, porque o vírus continua circulando. H3N2 e 2 tipos da influenza B para vacina tetra. Para vacina trivalente, aí é um tipo só da influenza B, porque nós temos vários tipos do vírus da gripe, que a gente chama de influenza. Então, por isso que essa vacina todo ano muda, né? Ela é anual. Então, esses vírus, eles vão mutando, eles vão tendo mutações, né? Não só a gripe, né? Aí, por exemplo, agora, as pessoas com o frio, elas começam a ficar em locais fechados, né? Então, a gente tem muitas bactérias também que se aproveitam desses locais fechados. Então, por exemplo, as meningites, né? Tanto as meningites virais quanto as meningites bacterianas. Então, agora é tempo, assim, de não ficar em local aglomerado, de intensificar as medidas de higiene, porque, por exemplo, a transmissão da gripe, ela não é só por via respiratória. Ah, muito bem. Né? Então, é aquilo que você tinha me perguntado no outro bloco. O vírus, então, por exemplo, a hora que a pessoa tosse ou espirra, ela tem que usar a etiqueta da tosse. O que é isso? Ela põe o cotovelo para tossir ou para espirrar. Não é a mão. Não é a mão, é o cotovelo. Para esses vírus não caírem nas superfícies, porque com a ação da gravidade ele vai se depositar na superfície e ele vai ficar viável lá por horas, 48, 72 horas. Tem alguns estudos que falam até nesse período que ele pode ficar viável ali. Então, se você for lá e pôr a mão, né, naquela superfície e levar a mão na boca, você também pode se contaminar. Então, não é só a transmissão respiratória, né? Existe essa transmissão também por contato. E para evitar quem não tem educação, lavar a mão sempre. Ah, Sim, então, agora... aí o Jonathan fez a pergunta, existe precaução contra a gripe? Sim. Eu já dei a resposta. Não, mas brincadeira, não dei a resposta. Não, deu. A vacina não pela rede pública, deveria atingir todo mundo, né? Só que o governo não tem recursos e também não tem logística para fazer 200 milhões de doses de vacina de gripe. Aos pouquinhos, ele está incluindo os grupos mais suscetíveis, né?
Então, para a faixa adulta que não vai ter condições de vacinar, né? Às vezes não tem o recurso para ir numa clínica privada e aí não tem nenhuma doença crônica, não entra nenhuma faixa etária, nenhuma população de risco, essa pessoa não vai conseguir se vacinar. Então, como é que ela vai fazer para se prevenir? Ela vai usar essas medidas de higiene, né? O uso do álcool gel, gente, é importantíssimo. O álcool gel, ele substitui a higienização das mãos, né? Então, por exemplo, se você tem um local com água e sabão, uma pia, você vai, lava as mãos e depois você usa o álcool gel ou não, mas está lavado. Água e sabão tem a mesma eficácia do álcool gel? O álcool gel é talvez mais eficaz. O que acontece? O álcool gel, ele só não funciona se a mão estiver com sujidade visível. Aí ele não age. Aí você tem que lavar primeiro com água e sabão, e secar. Existe a técnica correta de higienização das mãos. Você tem que tirar anéis, né? Você tem que tirar relógios. Você tem que friccionar as mãos em todas as superfícies. O local mais contaminado da mão é debaixo das unhas. Então, você tem que fazer esse movimento aqui, ó, de higienização das mãos, né? Assim, né? É assim, lavar em todas as superfícies. E aqui também, ó, tá vendo? Por isso que também você tem que tirar o relógio. E aí não pode, gente, usar aquela toalha de tecido. Então, de uns tempos pra cá, a gente tem visto restaurantes, locais com muitas pessoas, eles nem podem, né? A vigilância sanitária, ela faz essa fiscalização. Então, você tem que usar o papel toalha. E muitas vezes, o que a pessoa faz? Ela lava as mãos e com a mão que ela acabou de lavar, ela vai lá e fecha a torneira. Ela contaminou a mão dela de novo. Então, qual que é a técnica correta de higienização das mãos? Você faz isso de usar o sabão, então, em todas as superfícies. Essa higienização tem que ser de 15 a 20 segundos para ser uma higienização correta. Ela vai, pega o papel toalha, enxuga as mãos rapidinho para não desperdiçar água, Isso. né? E aí ela vai, com esse papel toalha que ela enxugou as mãos, ela vai e fecha a torneira. Tá? Para locais que não tem... Em hospitais o acionamento já é no automático, pé, às vezes, né? Ou no pé, ou tem automático aquele mesmo, sincronizador. cotovelo, Mas nos locais que você tem que fechar a torneira, você vai com aquele papel toalha e fecha e joga no lixo. E para abrir a porta do banheiro? Olha, para abrir, você vai... Você pega o papel e abre também, né? Mas para abrir, você ainda vai usar o banheiro e vai lavar a hora que você sair, né? Você fala a hora que você tá saindo. É, a hora que tá saindo. Aí a tua mão acabou de ser limpa, aí você tem que pegar o papel toalha e abrir também Da a mesma porta. forma com que Da fechou mesma a forma torneira. Com que fechou a torneira, exatamente. E a etiqueta da tosse, né, gente? Então, o ano passado eu fiquei uma semana sem carro. Eu utilizei o transporte urbano da cidade. Porque eu trabalho em locais muito, assim, longes, né? Distantes da cidade. Acho que nos dois extremos, né? Nos dois extremos, né? Então, eu usei o transporte público. E aí, eu usei o transporte público, eu chegava no ônibus, os ônibus com as janelas todas fechadas. Eu ia abrindo. Porque assim, gente, não é só gripe, tem tuberculose, as outras meningite, as outras doenças respiratórias, né? Aí eu fui abrindo as janelas do ônibus. Então, gente, se entrar no ônibus e tiver com a janela toda fechada, por favor, mesmo que estiver chovendo, que estiver frio, tem que ter janela aberta, sabe? Porque senão aquele ar, a pessoa tosse ali, a gripe ali, a transmissão pode ser até 1 metro de distância da pessoa. Quer dizer, no ônibus dançou todo mundo, né? Mas é complicado, né? Você saber disso tudo. Isso é educação. Agora, imagina, você é infectologista. Estamos aqui enchendo o biquinho como que é a tua rotina, com filhos ali, né? Porque assim, você sabe de tudo que tá ali no... Olha, eu sou muito tranquila. Lá em casa eu tenho 4 cachorros e 4 gatos. E os gatos ficam dentro de casa. Então eu não vou nem te contar onde que eles dormem. E consegue uma boa convivência, então, tranquilo. Assim, a minha filha foi muito tranquila. Ela pôs pezinho no chão, sabe? Ela passa um insufilme na criança toda, é bem tranquilo, né? Um filme plástico. Então, assim, eu acho que nessa parte eu sou muito tranquila de... Sabe, claro, a gente toma as medidas no dia a dia, mas também não pode ser neurótico. Não, tô brincando. Né? Não. Mas eu falo que lá em casa é uma confusão, por causa de bicharada, né? Então, assim, eu acho que a gente deve se dar esse prazer, sabe? Eu acho que essa convivência com os animais é muito importante, né? A convivência, assim, pôr a mão na terra, né? Eu acho que isso ativa o nosso sistema de defesa. Então, quando chega a gente com toxoplasmose lá no meu consultório,
das zoonose, doenças né? Que eu mais atendo, assim. Aí eu falo, você tem gatinho? Porque se tiver, não precisa dar fim no gato. O gato que come só a ração, ele não transmite a doença, né? Seria o gato que caça pombinho, que caça ratos, que vai adquirir o protozoário, né? Que é o Toxoplasma gondii, e que vai transmitir. E a transmissão pode ser através de água e alimentos contaminados, então não necessariamente é o gato. Então eu meio que protejo, sabe? Os nossos amigos felinos, Então acho que é bom senso, a gente tem que ter bom senso. Mas ônibus fechado, com as janelas fechadas, não. Por favor. Pois é, aí chegou aqui uma pergunta do André, que muda um pouco de assunto e vai na direção daquilo que eu falei antes do programa, que são algumas outras doenças, que nem a senhora já falou. Existem várias outras doenças transmissíveis. No caso dessa específica, a gente faz a pergunta: como é transmissível e como identificá-la? Trata-se da hepatite C, a pergunta do André. Tá. A hepatite C, ela é transmissível de alguns modos. Normalmente ela não é uma doença sexualmente transmissível, só em algumas práticas onde envolvam, vamos dizer, sexo anal, com penetração, com risco de trauma. Entendi. Tá? Na relação homem-mulher, acaba que não tem tantos riscos. Mas o que você tem que ter cuidado com a hepatite C? O uso de agulhas e seringas, né, contaminadas. E compartilhadas. Compartilhadas, que você pode estar transmitindo. De mãe para filho, então a mãe que está com hepatite C, ela pode estar transmitindo para o filho. Ela transmite para o filho de que maneira? Através da barreira placentária. Não, ela é liberada para amamentar. Nós somos de pato pagãos, né? A gente está falando de gripe, vamos para hepatite C. Bom, que mais? Antigamente, gente, eu ainda sou da época, eu vou confessar a minha idade aqui, porque eu me lembro de ir em farmácias e ver aquelas seringas de vidro serem fervidas. Gente, você não Jonathan, eu lembro mas disso. você lembra disso? Eu já vi isso. Então, e era uma prática Ele está disfarçando. Não, ela falou que eu não sou. Olha, eu fui boazinha com você. Então, Eram chamadas as agulhas rombudas, né? Exatamente. Eles reesterilizavam esse material. Tanto que o foco da campanha para hepatite, todo mundo que nasceu depois de 85, antes de 85, para fazer a sorologia, para fazer o teste. Existe teste rápido nos PSFs, o resultado é em 30 minutos, porque o vírus que ele entra no nosso organismo, então, dessas formas, né, tem que ter contato com o sangue. Dentistas, antigamente, né, que faziam aquela esterilização por estufa, a gente sabe que a estufa é muito complicado você garantir a qualidade de esterilização do material. Tanto que agora os consultórios odontológicos, eles têm que ter aquela autoclave, né? Autoclave, pequenininha, essa realmente esteriliza o material. Manicures, né? Então, assim, instrumentos pérfuro-cortantes. E aí, essas pessoas, vamos dizer, né, que viveram essa outra realidade, porque nós vivemos essa outra realidade. Pessoas que fizeram tatuagem, piercing, fizeram procedimentos cirúrgicos mais antigamente, que receberam sangue, porque os vírus de hepatite, eles começaram a ser testados no banco de sangue a partir da década de 90. Então, todo mundo que recebeu sangue antes da década de 90 tem um potencial risco, né? Porque a gente não sabia identificar a doença. Então, existem esses testes rápidos. Lá no programa da ST-AIDS também, hepatites, existe o dia que a pessoa pode ir, tá fazendo esse exame. E nos PSFs, descentralizou, facilitou o acesso. E hoje, gente, a hepatite C, ela tem cura. Sabe, o tratamento de 2 anos para cá tá muito bacana, não tem tantos efeitos colaterais, que o tratamento anterior era muito complicado e agora são só comprimidos, se trata de 3 a 6 meses, não precisa tratar mais 1 ano como era antigamente, a pessoa continua trabalhando e a chance de cura é de mais de 90%, chegando a 95%, de todos os pacientes que eu tratei até agora, assim, lá no programa, nenhum falhou, sabe? Olha, então só que todos maravilha. assim com vírus tiveram cura da doença. Então, a hepatite C, eu falo que são novos horizontes daqui para frente. Mas agora, Pois é, gente, doutora, mas só complementar aqui no assunto, Jonathan, é porque se a hepatite C não for cuidada, não for identificada, ela pode derivar em outras doenças? Sim. A hepatite C, ela entra no organismo, o vírus, e aí ele fica silenciosamente multiplicando de 20 a 30 anos. E o que acontece? Numa fase mais final, vai se transformar numa cirrose hepática, que é a morte da célula do fígado. Então, a pessoa, não é só a bebida que dá cirrose, né? Então, o vírus da hepatite pode dar cirrose, algumas doenças autoimunes, né? Que o próprio organismo produz anticorpos contra a gente mesmo, né? Substâncias contra a gente mesmo, pode dar cirrose. E aí, numa fase mais avançada, só transplante hepático. Então, por isso a importância de diagnóstico precoce,
para tratar, para a pessoa não evoluir para uma cirrose. Uma outra doença que está muito associada às hepatites, tanto hepatite B e C, a B é sexualmente transmissível, tá, gente? Essa não tem como, essa é mesmo. E tem vacina, né? A B, tanto a B quanto a C, elas estão intimamente relacionadas ao câncer de fígado, ao hepatocarcinoma. Então, é um paciente que mesmo depois que ele teve cura do vírus, é um paciente que ele tem que ser visto anualmente para a gente poder estar fazendo esse screening, né? Essa triagem do hepatocarcinoma. A hepatite B tem vacina. Tem vacina. E assim, a hepatite B, gente... eu quero fazer exame de hepatite. Vamos fazer exame de hepatite. Mas hepatite... Tá igual eu vou fazer matéria, desculpa, doutora. Eu começo a sentir a dor da doença. A pessoa vai falando, eu vou sentindo, perdido, eu vou sentindo os sintomas, eu vou apertando. O Jonathan tá sugestionado. Hepatite, vai. A hepatite B, ela ainda não tem um tratamento efetivo como o da hepatite C. A gente fala igual o HIV, é só controle. E aí a hepatite B, gente, a vacina é gratuita em todos os postos de saúde, é feita a primeira dose ao nascer, são 3 doses e todo mundo tem direito a essa vacina. E desses vírus todos que a gente está falando, né, do vírus das hepatites, ela é a que fica semanas viável no alicatinho de unha da manicure, ela fica viável em qualquer material pérfuro cortante, então todo mundo tem que estar vacinado para hepatite B. E é uma doença que tem vacina, mas não tem cura, a gente só fala em controle da doença. Ok, é tempo de um novo intervalo. Eu quero convidar você para participar. Aproveite e tire a sua dúvida. Olha que beleza, doutora Lívia, aqui prontinha para responder as suas questões. O nosso telefone é o 3721-6955 e também atendemos as suas dúvidas aí pela internet, na rede social, facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página e participe. Nós vamos ao intervalo, voltaremos em instantes. Olá, eu sou o Thaleson Rodrigues, sou o novo chefe de cozinha do restaurante Catarino e assino o novo cardápio. Eu estudei gastronomia na Universidade de São Francisco, em Campinas, e me especializei em cozinha contemporânea francesa em um restaurante 3 estrelas Michelin na França, que é comandado pelo chefe Régis Marcon, que atualmente é o 11º melhor chefe de cozinha do mundo. E a minha experiência na França foi a inspiração para o desenvolvimento do novo cardápio do restaurante. Faça sua reserva e convide seus amigos para o Soft Opening, que será dia 31 de março e 1º de abril, a partir das 19 horas aqui no Catarino. Você sabia que o Hospital Santa Lúcia, o Hospital do Coração, pode ajudar você a viver mais? Como? 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 Olá, lindas crianças. Posso te fazer uma pergunta? Sim, claro. Que tal brincar com seus filhos? Por quê? Porque além de ser feliz com suas crianças, o seu coração vai te agradecer muito e você pode viver mais. Boa ideia. Posso fazer uma pergunta acompanhada de uma sugestão? Claro. Que tal parar o seu carro a um quarteirão daqui? Por quê? O seu coração vai agradecer. Boa ideia. Olá, posso fazer uma pergunta acompanhada de uma boa ideia? Claro. Que tal subir pela escada? Por quê? O seu coração vai agradecer e você pode viver mais. Boa ideia. Viver mais é uma boa ideia. Hospital Santa Lúcia, o Hospital do Coração, agora acreditado com excelência. Atenção, para você que quer construir ou reformar, aguarde. A Casa dos Pisos vai promover em abril a maior e melhor promoção de Poços e região. Estará com uma mega promoção de aniversário, tudo em 12 vezes sem juros. E para você aproveitar as super ofertas, a loja estará aberta das 8 da manhã às 8 da noite, durante todo o mês de abril. Aproveitando essa grande promoção, você ainda pode ganhar a reforma de sua casa inteirinha pela Casa dos Pisos. Mês de abril é o mês das mega ofertas na Casa dos Pisos. Casa dos Pisos, José Remígio Preze, a 920, em frente à Escola Dom Bosco. Chopp em casa. É com Chopp Brahma Express. Entregamos na sua casa barril de 10, 30 e 50 litros. Na compra do chopp, você não paga a alocação da chopeira. Chopp Brahma na sua casa. Ligue 3714-5116.
Chopp Brahma Express, o melhor chopp na sua casa. Avenida Mansur Fraia, 615 A2, Jardim Elizabeth. Será que você realmente conhece a melhor maneira de promover o desenvolvimento do seu bebê? No Curumim, nossos brinquedos são pensados para que a criança se desenvolva com criatividade e sem superestimulação. E um espação especial dedicado à leitura. Descubra os benefícios de dar à criança mais opções para se desenvolver. Berçário e Educação Infantil Curumim. De volta com o Jornal do Sul de Minas, hoje entrevistando a doutora Lívia Vitale, ela é infectologista, estamos falando aí sobre o vírus da gripe, né? Nessa época mais fria do ano, começam a se apresentar de maneira mais intensa, também outros vírus, falamos da hepatite e um pouquinho de outras coisas. Se você tiver uma dúvida, quiser aproveitar a oportunidade, 3721-6955 é o telefone da TV Poços. E também você pode participar pela rede social, facebook.com/Jornal do Sul de Minas. O Jonathan ficou com uma pergunta aqui preparada para esse momento. Doutora, primeiro é a questão do antibiótico. O antibiótico, o uso desenfreado dele de forma não controlada, aumenta o poder dessas bactérias. E a vacinação, ela realmente evita o uso e o gasto com esse tanto de antibióticos? Sim. O que acontece? Nós estamos perdendo a guerra para as bactérias. Infelizmente, essas bactérias elas vão criando resistência cada vez maior. E até mesmo, gente, porque onde que antibióticos têm sido usados? A gente acha que é só um antibiótico que a gente toma, né? Mas não é, eles usam antibióticos na criação de porcos, na criação de peixes, na criação do gado, para eles engordarem mais rápido. Então, muitas vezes a gente nunca usou um antibiótico e aí a hora que a gente vai fazer um exame, a gente está resistente, já está com uma bactéria resistente e a gente não sabe de onde que veio aquilo, veio da nossa alimentação. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Essa criação artificial, né? Você coloca lá os coitadinhos dos pintinhos, com luz 24 horas para eles crescerem, para a galinha botar 24 horas. Gente, isso é desumano. E aí você consome a carne dessa criatura, o ovo dessa galinha, né? A vaca que ela foi artificialmente engordada, né? O porco que foi... Então, assim, acho que até... Na vaca vai até papelão, né? Não tem problema. Então, assim, eu acho que está na hora da gente saber o que a gente está consumindo. Porque as bactérias, elas são invisíveis e fazem um estrago danado, né? Então, o que está acontecendo? Esse uso desenfreado dos antibióticos, essas bactérias, elas estão ficando cada vez mais resistentes, né? E a gente... E não está surgindo antibióticos com o mesmo poder de combater essas bactérias. Então, é muito importante a gente estar pensando nessas questões e fazer o uso criterioso de antibiótico, porque antigamente os antibióticos eram vendidos livremente nas farmácias, né? E aí eu acho que de uns 2, 3 anos para cá, agora só com a receita médica. Eu acho que isso deu uma moralizada na história, eu sou completamente favorável a isso. Agora, o que a vacinação fez, gente? A vacinação, para algumas doenças, assim, diminuiu muito o impacto no uso de antibiótico. Eu acho que, assim, toda mãe prefere, talvez, pagar uma vacina ou levar na rede pública, que assim, cada vez mais a rede pública ela está introduzindo vacinas, né? Imagina, até um tempo atrás a gente não tinha muita coisa, e hoje não, praticamente assim, a gente tem muita coisa na rede pública e é muito melhor, né? Você prevenir do que você ter que usar antibiótico, que muitas vezes pode nem resolver a situação. Doutora, agora sim, a gente tem vacinas públicas e vacinas privadas. Qual é a diferença entre uma e outra? Boa pergunta. E agora a questão também é vacinar para não utilizar antibióticos no futuro é muito melhor. De repente um antibiótico, aí você vai gastar 40, 50 reais, uma vacina você vai gastar 100. Você tá, né? Não, 40, 50, tem antibióticos aí, olha, muito mais caros. Então, o que acontece? Por exemplo... Vacinação pública e privada, diferença. A diferença, tá. Eu só posso voltar um pouquinho antes? Pode. Assim, a gente não vê mais criança quase não vê mais crianças com pneumonias graves, gente, internadas. Olha que coisa boa. Isso depois que entrou a vacinação da pneumonia, a pneumo, né? Porque o pneumococo é a bactéria que
é mais, assim, implicada nas pneumonias, né? Começou quando? E nas meningites. Na rede pública deve estar fazendo uns 3 anos. Na rede privada a gente já tem há mais tempo. Mas acho que uns 5 anos essa pneumo. E aí isso reduziu drasticamente. Eu acho assim fantástico. Você com uma vacina, né? Você fornecendo isso gratuitamente na rede pública. Quantas crianças, gente, que deixaram de ser internadas, que deixaram de morrer até. E a economia para todo o sistema. Economia para todo o sistema. Pra tudo. Olha quanto uma Secretaria de Saúde não consegue economizar hoje em dia, né? Porque é um trabalho a longo prazo. A longo prazo, não é um trabalho imediatista. Depois que foi introduzida uma vacina também na rede pública, que a gente chama bactéria hemófilos, esse hemófilos, gente, antigamente era meningite assim, dava muita meningite, era muita frequência. Depois que foi introduzida, a gente não vê mais meningite causada por essa bactéria. Eu morro de medo de meningite. Quando eu falo meningite, eu já tenho medo de pegar. Então, agora já tem vacina. Vamos falar um pouco mais. Vamos nas diferenças, então. Depois vamos falar um pouco da meningite, que nessa época também Também acontece, Então, as diferenças, a vacina da meningite tem diferença da rede pública e da rede privada. Da rede pública, existe, então, a meningite do hemófilos, que é essa antiguinha, que é igual, tanto na rede pública quanto na rede privada. A vacina pneumocócica, porque o pneumococo, gente, ele também pode dar meningite, doença invasiva, não é só a pneumonia. Então, a vacina da rede pública, ela é a pneumo 10, que a gente chama, e da clínica privada, ela é a pneumo 13. Então, ela é um pouco mais completa. Às vezes, a pessoa não tem condições de comprar. A vacina com a 10, que também dá uma proteção muito boa, né? Porque esses estudos que eu estou falando de impacto foi na rede pública, né? Assim, a vacina pneumo 10 é muito efetiva. E quem puder pagar o reforço só com a pneumo 13, faz o reforço depois de um ano só com a pneumo 13. Você consegue melhorar também a sua cobertura vacinal. A 13 vai evitar quais problemas? 3 tipos a mais. Ela é mais completa. Do mesmo vírus? A meningocócica, da mesma bactéria. A viral... Não, peraí, nós estamos falando... falando... Tem meningite, aí tem um monte de meningitinha. Isso, nós estamos falando das meningites. Então, ó, as 3 bactérias que mais causam meningite, a hemófilos, que nós falamos que a vacina é igual, a pneumococo, que também causa pneumonia, então a diferença é que a vacina na rede privada ela é a 13 e na rede pública ela é a 10. E a vacina da meningite meningocócica, que é essa que todo mundo tem medo, né? Essa que é malvada. As outras também, gente... antes dessa vacinação, o pneumococo também matava muito por meningite. E agora a gente tem visto que está diminuindo também. Então, só para entender, a vacina da rede pública, ela protege contra alguns tipos de meningite, mas mesmo sendo vacinado, é possível que a pessoa contraia meningite, porque ela não imunizou contra os outros... Contra todos. Os outros 13 tipos. Isso, não, é que assim... A vacina da rede pública e da rede privada para hemófilos é igualzinha. As 3 bactérias que mais causam meningite, bacteriana, nós não estamos nem falando de meningite viral, senão nós vamos ficar aqui até amanhã falando de meningite. É a o pneumococo, que também causa pneumonia, tá? Então, essa diferença é que a vacina da rede privada ela é mais completinha que da rede pública. Certo? Ela tem 3 subtipos a mais. É a cápsula da bactéria, que tem vários antígenos que a gente chama, e aí eles fazem a vacina com os que são mais prevalentes, com os que são mais comuns, porque tem vários, tá? É igual baixar um antivírus gratuito e um antivírus que você paga. Você vai proteger um pouquinho mais. Exatamente. Boa. E aí, a meningite meningocócica, gente, a gente tem quase que um alfabeto. A gente tem a meningite meningocócica A, a B, a C, a W, a Y, tá? É um monte. Então... que são as mais comuns, mas ainda tem outras que é a classificação da bactéria. Então, na rede pública, a mais comum no Brasil é a C. Então, é a que tem na rede pública. E aí, na rede privada, nós temos a vacina que ela é a C, a W e a Y, tudo junto numa vacina só. Tá? Ela pode ser feita a partir de 2 meses de idade. Então, vamos dizer que ela é bem mais completa do que a da rede pública, tá? E a vacina mais nova que foi introduzida no Brasil foi a meningite meningocócica do tipo B. Lá no sul do país, começaram a ter muitos casos dessa meningite B. Era um subtipo que a gente não tinha circulando muito no país e que de uns tempos para cá ele começou a circular, tá? Então, a gente tem essa meningite meningocócica B. Essa não tem na rede pública, tá? Então, Mas também não tem a doença aqui na nossa região.
Não, mas tem. hoje você viaja. Tem, né? tem. Vai ver. Tem, tá sendo reintroduzida. Ela é mais prevalente no sul, né? E quem vai para o sul viajar, por exemplo, vou passear, vou lá para o sul, o ideal é tomar a vacina agora, antes. na época, no inverno, o ideal é tomar. Quem for para Argentina, Chile, o ideal é tomar, porque essa ela circula mais na região sul, mas já está chegando também na nossa região, tá? E aí, assim, com a tetra, né, que a gente chama, que é A, C, W, Y e AB, a gente meio que cerca essas doenças meningocócicas, tá? E recentemente o governo, ele ampliou o acesso da meningite C, que vamos dizer, tá valendo, se você não pode, né, vamos fazer desprezar, a C. né? E aí ela entrou agora para os adolescentes como reforço, porque a gente sabe, gente, que vacina é uma coisa que muda muito, né? A gente acha que é fácil trabalhar com vacina, não é fácil. É uma coisa que muda muito, e aí... Um cardápio muito diferente, né? E assim, são muitas variáveis, né? E com o passar dos anos, que a gente vai estudando para saber, essa vacina não precisa de reforço, essa precisa, e aí vai mudando, então é muito mutante esse calendário. Então, agora o governo entrou, na rede privada a gente já fazia isso, fazia o reforço dessa meningite a cada 5 anos, né? E aí o governo agora ele colocou uma dose de reforço para os adolescentes. Então, gente, a faixa etária dos adolescentes, olha que bacana, agora tem um monte de vacina que tem que fazer e é tudo disponível na rede pública, né? HPV. Vamos lá, galera! Tem que vacinar. Essa turma é difícil de HPV vacinar. é importantíssimo. Nossa, é uma vacina assim. É um outro assunto que vai ficar pro próximo bloco, vamos falar disso. Tá, vamos, tá bom, porque doutora? HPV... Não, porque HPV é uma coisa séria, importante. tanto para meninos quanto para meninas. meninas. Meninos muitas vezes não manifestam, não tem muito problema, Doença sexualmente mas são vetores e, se não cuidar, podem ter doenças sérias, com sérias consequências. Exatamente. Né? Tema é tão interessante. Câncer peniano, por exemplo, de HPV, é mais comum do que as pessoas imaginam. Muito mais. Câncer anal, peniano, câncer de colo de útero, as verrugas. HPV, gente, é a doença sexualmente transmissível mais comum no mundo. E tem vacina na rede pública e tem gente que não leva para vacinar. Pois é, vamos falar disso. No próximo bloco, daqui a pouquinho a gente volta. Se você tiver, inclusive, uma dúvida, pode ligar. 3721-6955. Agora, mais uma vez, vendo essa linda imagem de Poços de Caldas. Nesta manhã de quinta-feira, esta edição será reapresentada às 15 horas e também à meia-noite. Voltaremos já já. Sabe como controlar suas vendas e alavancar seu faturamento? Conheça as soluções Food Service da Cosmo TI. PDV de vendas altamente intuitivo. Ferramentas cloud para acesso a informações de vendas na nuvem. Nota fiscal eletrônica gratuita. Uma retaguarda completa com controle de estoque, contas a pagar, receber e muito mais. Agende já sua visita com um consultor pelo telefone 35 3713 9565. Quer viajar com muito mais conforto nas suas férias? A CVC está com grupos exclusivos com saídas de Poços de Caldas. São cruzeiros com sistema tudo incluído. Destinos pelo Brasil, América do Sul, Estados Unidos e Caribe. Tudo em até 12 vezes sem juros. Viajar para dentro e fora do Brasil saindo de Poços de Caldas é só com a CVC. CVC, sempre com você. Atenção, para você que quer construir ou reformar, aguarde. A Casa dos Pisos vai promover em abril a maior e melhor promoção de Poços e região. Estará com uma mega promoção de aniversário, tudo em 12 vezes sem juros. E para você aproveitar as super ofertas, a loja estará aberta das 8 da manhã às 8 da noite, durante todo o mês de abril. Aproveitando essa grande promoção, você ainda pode ganhar a reforma de sua casa inteirinha pela Casa dos Pisos. Mês de abril é o mês das mega ofertas na Casa dos Pisos. Casa dos Pisos, José Remígio Preze, 920, em frente à Escola Dom Bosco.
De volta com o Jornal do Sul de Minas. Doutora, como botar na cabeça de jovens, crianças e adolescentes, né, vamos dizer, porque pega uma parte ainda que é final da criança, início da adolescência e vai até um pouco mais para poder vacinar contra o HPV. Papiloma vírus, né? Então, a gente sabe que as vacinas não são só para as crianças, né? As vacinas são para as crianças, são para os adolescentes, são para os adultos e são para os idosos. E aí a adolescência ela ficou meio esquecida, sabe? Durante um tempo aí nesse calendário vacinal e de uns anos para cá tem sido contemplados, né? E eu acho que quando lançou a campanha do HPV, porque assim, o HPV é uma doença sexualmente transmissível causada por um vírus, que é o HPV, né? O vírus HPV, e ele é da família do herpes vírus. A família do herpes vírus tem um monte de coisa. E é uma vacina altamente efetiva. Existe 2 tipos de vacinas, uma que ela combate o câncer do colo de útero, que contempla, né, os subtipos que causam o câncer de colo de útero, o câncer anal e o câncer de pênis, e as verrugas e os outros subtipos, os verrugas genitais. E a vacina de um outro laboratório seria só para os subtipos oncogênicos, né, que a gente fala, que causam o tipo de câncer. E aí, quando começou a campanha, né, primeiro foi com meninas, começou acho que na faixa etária de 11 anos, depois no próximo ano baixou para 9 anos. Crianças nessa faixa etária, elas são mais difíceis, porque as reações, né, é diferente você vacinar uma criancinha e talvez você vacinar um adolescente. E aí, como foi uma vacinação de massa, eles iam nas escolas, existiram alguns efeitos colaterais. Claro, gente, a vacina, a gente pode ter efeitos adversos como qualquer medicação, né? E aí, o que aconteceu? Eu acho que foi no litoral de São Paulo, numa escola, eu acho que 3 alunas desmaiaram, né? Chegaram a ser hospitalizadas. E aí depois comprovou que era muito mais um pânico que elas teriam. Medo do sangue, da agulha da vacina. Do que o evento adverso da vacina, tá? Isso foi comprovado. Só que isso aí já caiu nas mídias, isso aí já caiu vamos dizer, nos grupos de mães. E aí as pessoas ficaram com medo de vacinar, né? E isso foi assim, eu acho que foi um estrago muito grande, porque hoje a gente não consegue cumprir meta de vacinação. Foi um desserviço, né? Foi completamente. Não consegue cumprir meta de vacinação nas faixas etárias para HPV, né? Então eu acho que aos pouquinhos as pessoas estão desmistificando isso. Agora, a vacina é só para menina ou para meninos e meninas? Meninos e meninas. Recentemente, ela foi introduzida para os meninos, porque o que acontece? Claro que adianta você vacinar as meninas, mas também tem que vacinar os meninos. Porque os meninos, muitas vezes, eles ficam assintomáticos, eles não têm sintomas, mas podem transmitir a doença. E as meninas também, eventualmente, podem ficar assintomáticas? A maioria das pessoas. Não tem sintoma, é uma doença que age calada, como se fosse uma diabetes, uma hipertensão, só que é em outro sistema. Agora, qual que é a minha preocupação? E a pessoa que já, por exemplo, o menino é assintomático, ok. Não, mas ele pode ter sintomas, a maioria, não é? Deixa ela responder, que ela vai responder, depois você fala. Pode, fala. Desculpa. Então, e aí, a pessoa fica sabendo, às vezes, que tem o HPV, porque, por exemplo, a mulher vai lá fazer o preventivo e deu a presença do HPV no exame preventivo, que é o Papa Nicolau, né? Que as mulheres em idade sexualmente ativa fazem anualmente. Ou então aparece aquela verruga, né? Que a gente chama de crista de gala, é uma verruguinha que dá e aí que a pessoa vai se tocar. Mas a grande maioria das pessoas não apresentam sintomas. Elas ficam com esse vírus, gente, cerca de 2 anos, cada subtipo, porque o HPV também tem um monte de subtipo. E aí, depois de cerca de 2 anos, se ela tiver com a imunidade ok, ela elimina esse vírus, mas ela pode adquirir de novo, você entendeu? E aí, nesse período que ela está com o vírus, ela pode transmitir mesmo sem ter sintomas nenhum. E má notícia, preservativo funciona para HIV, funciona para prevenção de hepatite B, prevenção de gonorreia, de sífilis, sífilis também dá pano para guarda-roupa, como diz o pessoal da Unipaz, não é nem para manga, depois a gente vai vir só para falar de sífilis, tá? Bom. Previne para todas as outras doenças sexualmente transmissíveis, mas para o HPV, o que acontece? O vírus, ele é diminuto, ele atravessa a barreira do látex. Ele atravessa a camisinha? Atravessa. Por isso que é a doença sexualmente transmissível mais comum no mundo. Mas quem que inventou um bicho desse? Então, e aí tem vacina, gente. E como que não vai vacinar?
né? Então agora a vacina ela está Pais, disponível. mães, por vamos favor, nos revestir né? de responsabilidade com a criada, com a cria, né? Exatamente. Com as crianças, com os jovens. E levar para vacinar, porque é preciso levar para vacinar. Isso aí é muito importante. Muito sério. Agora, eu Agora acho faz que a sua pergunta. principal. Não, eu acho que assim, a principal motivação para vacinar contra o HPV estão nas doenças que podem existir ali no Sim, futuro. sério? É o câncer de colo de O colo de câncer útero. anal, o câncer de pênis no homem, né? Num caso, agora vamos ser claros, num caso de câncer de pênis, o câncer anal, quais são as medidas do tratamento? Tem que... Não, a pessoa vai para o oncologista para fazer quimioterapia, às vezes o tratamento é cirúrgico, né? Então, assim, é devastador, né, gente? E aí, assim, essa vacina ela está disponível gratuitamente, gente, na rede pública. Ela é igualzinha à vacina da rede privada, só que ela não contempla todo mundo na fase sexualmente ativa, né? Então, na rede pública, ela está disponível dos 9 até os 14 anos, eu acho que até os 15, e entrou agora para os meninos também. Né? Então, na mesma janela? Na mesma faixa etária, Então, vamos vacinar, né? E, assim, para quem já passou dessa faixa etária, ela é bem-vinda, sabe? A vacina, em bula, até 45 anos de idade você pode usar, tá? Pacientes portadores de HIV até 26 anos. Doutora, só a última pergunta. Um adulto sexualmente ativo toma vacina, resolve deliberadamente tomar vacina, vai em busca disso, dessa proteção. Ele, com a vacina, ele não contrai novos vírus ou ele elimina aqueles que ele já hospeda? Então, as duas coisas, Fábio. Existem estudos com a vacina do HPV para tratamento. Tem muito paciente, principalmente paciente com problema de imunidade, que tem lesões do HPV, essas verrugas mais exuberantes e que vem e volta, vem e volta. E aí eles estão usando, isso não está na bula, tá? Eles estão usando para controlar a doença. Então é quem já teve o contato com o vírus. Porque antigamente falava-se, se você já teve mais de 4 parceiros sexuais, não adianta vacinar, porque muito provavelmente você já teve contato com o vírus. Exatamente, né? Isso. Isso. Hoje não, hoje a gente sabe que mesmo quem já tem lesão, a vacina funciona. Que bom. Então é preventivo e ela tá até, assim, né, vamos dizer, não queria usar a palavra curativo, porque aí a gente não tem estudos ainda embasados, mas está iniciando esse caminho. Vamos em busca da saúde, da vida, cuidando da gente, cuidando do próximo também, estendendo a mão a quem precisa. Doutora, grato pela sua disponibilidade mais uma vez. A oportunidade está aqui, muito sua bacana. Presença muito nos agrada aqui. Eu que agradeço, muito bacana o convite. E aí estou à disposição, né, para a gente voltar e falar, nossa, a parte das doenças infecciosas é tão ampla, né? Tanta coisa, né? Muita coisa. Tá bom, doutora, grato mesmo aí pela sua presença. Felicidades e boa continuidade no seu trabalho. Jonathan, grato também pela colaboração. Tudo de bom. Obrigado, Zambrano. Bom dia a todos os telespectadores do Jornal Sul de Minas. Doutora Lívia, que está na próxima edição da revista Clínica também. Show de bola, vamos ler. Tá bom, eu também me despeço desejando para você uma boa quinta-feira. Até amanhã. Tchau.